Olá, abençoado. Olá, abençoada. Tudo bem? Olha, abre aí a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6. Faça a gentileza. Quando você abre a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6, enquanto isso, só vou te dar uma ideia do contexto, tá bom? Olha, essa carta de Paulo foi escrita quando ele estava na Macedônia. E aí, onde, afinal de contas, era essa região? Onde nós podemos localizar essa região? É o que seria a Grécia e parte da Turquia hoje. Então, só para você ter ideia geográfica, Paulo estava naquela região ali. E muito provavelmente ou em Filipos ou em Tessalônica. Em Atos fala muito do período que ele esteve nessas duas cidades. Qual que é a intenção de Paulo ao escrever essa carta aos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo que viviam na cidade de Corinto? Primeiro, reconciliar-se com a igreja que havia sofrido muitos conflitos internos. Ele se reconciliar com a igreja, que era uma igreja que estava muito dividida naqueles dias. Segundo, corrigir falsas doutrinas que tinham adentrado a igreja, tinham se misturado à sã doutrina do Evangelho. Terceiro, evocar, estimular os irmãos, discípulos de Corinto, à santidade, a viver uma vida agradável a Deus. E, por fim, demonstrar a importância de se viver em comunidade, em comum unidade. Ou seja, aquele ambiente onde ninguém considera que o que tem é somente seu. Tem nada a ver com o comunismo, tá? Esse considerar o que tem não é somente seu, era algo que era feito, realizado de maneira espontânea. E não havia ninguém pressionando para que isso acontecesse. Não tinha uma lei obrigando isso. Era algo que as pessoas faziam de pureza de coração. Tamanha gratidão pelo acesso da glória de Deus em suas vidas, na pessoa de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Haviam desafios ali em relação a divisões, imoralidade sexual, até porque Corinto era uma cidade muito imoral, era um centro de prostituição que para os mundanos de Corinto era algo muito normal. No capítulo 6, Paulo enfatiza a necessidade de se separar das práticas comuns aos seres humanos que não têm a vida de Cristo em si. Ou seja, o que ele fala em Romanos, transformar a mente, não é? Maneira de pensar, Romanos capítulo 12, versículo 2, tem uma transformação mental, não se conformar, não ter a forma do mundo, o jeito do mundo de ser e de viver, de gostar das mesmas coisas e das mesmas práticas e viver segundo o curso do mundo. Pensa, se hoje não é diferente. Tem nada de novo nisso que Paulo está falando. E hoje não tem nada acontecendo de novo também não, porque isso já acontecia antes, né? Nós não podemos, ali ele pede para não se amoldar ao mundo e hoje também nós precisamos não nos amoldar. Não é mais desafio hoje do que era antes não, é tão quanto. No versículo, vejamos, no versículo 3 a 10, o apóstolo Paulo ele vem citando algumas questões da vida e ele fala em algum momento sobre nós sermos cristãos, nós sermos pobres, mas enriquecendo a muitos. E toda a riqueza de que ele está falando é a própria vida de Cristo, a glória de Deus, que habita no discípulo de Jesus Cristo. É dessa riqueza. Glória capaz de conduzir um discípulo por caminhos tortuosos e ainda assim serem capazes de consolar e assistir outros. Ainda que sejam caminhos de muito sofrimento e até mesmo penúria, em sendo
um hospedeiro da glória de Deus, da vida de Cristo e do Espírito Santo, eu e você sermos capazes de conduzir outros à fonte da vida. Pensa, que riqueza maravilhosa, que riqueza primordial. Jesus Cristo fala sobre eu e você, discípulos de Jesus, nós sermos sal da terra e luz do mundo. Pensa se não é um grande privilégio. Então, quero convidar você, e é uma evocação para mim mesmo, de, ainda que sendo pobre, aos olhos humanos, enriquecer a muitos. Leia todo o capítulo 6, com ênfase no versículo 3 até 10, e ainda que você esteja sofrendo, passando por privações e tribulações, que você enriqueça a muitos. Console, ame, anime, edifique, sirva e seja sal e luz.